ao trabalho da professora Marta Azevedo dos Santos das matérias de Psicologia e Saberes Coletivos e Construção das Ciências Humanas. Hoje eu vou falar dos determinantes de saúde coletiva. As diversas definições de determinantes sociais de saúde, ou DSS, expressam um conceito atualmente bastante generalizado de que as condições de vida e trabalho dos indivíduos e de grupos de populações estão relacionadas com a sua situação de saúde. Para a Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde, a CNDSS, os DSS são os fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos, raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população. E é essa definição que vamos tomar como base daqui para frente. Nancy Krieger introduz o elemento de intervenção ao dizer que os DSS são fatores e mecanismos onde as condições sociais afetam a saúde e que potencialmente podem ser alterados com acesso à informação. Apesar da predominância do enfoque médico-biológico na conformação inicial da saúde pública como um campo científico, em favor dos enfoques sociopolíticos e ambientais, observa-se ao longo do século XX uma permanente tensão entre essas diversas abordagens. A própria história da OMS oferece interessantes exemplos dessa tensão, observando-se períodos de forte preponderância de enfoques mais centrados em aspectos biológicos, individuais e tecnológicos, intercalados com outros em que se destacam fatores sociais e ambientais. A definição de saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não meramente a ausência de doenças ou enfermidades. Inserida na Constituição da OMS no momento de sua fundação, em 1948. É uma clara expressão de uma concepção bastante ampla da saúde, para além de um foco centrado na doença. O estudo dos determinantes sociais da saúde tratam das relações entre a maneira como se organiza e se desenvolve determinada sociedade e a situação de saúde de sua população. É notado o avanço nas pesquisas sobre DSS, uma vez que identificadas iniquidades de saúde, estas que se mostram através da desigualdade social no contraste da saúde entre grupos populacionais. Existem 3 gerações de estudos sobre iniquidades. A primeira é a relação entre pobreza e saúde. A segunda é os gradientes de saúde, de acordo com vários critérios de estratificação socioeconômica. A terceira é os estudos dos mecanismos de população das iniquidades. E um dos desafios para entender as iniquidades é como países com PIB alto têm indicadores de saúde inferiores aos países com PIB baixo. Outro fator a se levar em conta é a diferença entre determinantes de saúde dos indivíduos e determinantes de saúde de grupos ou populações. Pois quando levamos em conta o indivíduo, há fatores que afetam como o fumo, o sedentarismo e outros fatores, que se tomados como base, tornam as iniquidades entre grupos praticamente inexistentes.
A diferença de renda influencia também na saúde, pela escassez de recursos dos indivíduos e na ausência de infraestruturas comunitárias, como, por exemplo, educação, transporte, saneamento, habitação, serviços de saúde e acesso à informação. Os estudos sobre os determinantes sociais da saúde mostram que não são as sociedades mais ricas que possuem níveis melhores de saúde, mas sim as que são mais igualitárias e com coesão social. Ao longo do tempo, foram criadas várias teorias a respeito dos determinantes sociais de saúde. O exemplo a seguir é uma das maneiras de interpretar os DSS que ficou bastante conhecida, expondo as iniquidades de saúde de maneira resumida, sem explicar como ela. Como podemos ver na figura a seguir, os indivíduos estão na base do modelo, com suas características individuais de idade, sexo, fatores genéticos, que evidentemente exercem influência sobre o seu potencial e sua condição de saúde. Na camada imediatamente externa, aparecem os comportamentos e os estilos de vida individuais. Essa camada está situada no limiar entre os fatores individuais e os determinantes sociais de saúde, já que os comportamentos, muitas vezes entendidos apenas como responsabilidade individual, dependentes de opções feitas por livre-arbítrio das pessoas, na realidade podem também ser considerados parte dos determinantes sociais de saúde, já que essas opções estão fortemente condicionadas por determinantes sociais, como informações, propaganda, pressão do parceiro, possibilidade de acesso à alimentação saudável e espaço de lazer. A camada seguinte destaca a influência das redes comunitárias e de apoio, que expressa um nível de coesão social que é de fundamental importância para a saúde da sociedade como um todo. No próximo nível estão representados os fatores relacionados à condição de vida e de trabalho, disponibilidade de alimento e acesso a ambiente e serviços essenciais, como, por exemplo, saúde e educação, indicando assim que as pessoas em desvantagem social correm um risco muito maior comparado às outras, criado por condições habitacionais mais humildes, exposição a condições mais perigosas ou condições de trabalho mais estressantes e acesso menor aos serviços. Finalmente, no último nível, estão situados os macrodeterminantes, relacionados às condições econômicas, culturais e ambientais das sociedades, e que possuem grande influência sobre as demais camadas. Por fim, podemos entender que as condições econômicas e sociais influenciam de maneira decisiva as condições de saúde de pessoas e populações. A maior parte da carga das doenças, assim como as iniquidades em saúde, que existem em todos os países, acontecem por conta das condições em que as pessoas nascem, vivem, trabalham e envelhecem. O CNDSS está integrado por 16 personalidades expressivas de nossa vida social, cultural, científica e empresarial. Sua constituição diversificada é uma expressão do reconhecimento de que a saúde é um bem público, construído com a participação solidária de todos os setores da sociedade brasileira.
As atividades da CNDSS têm como referência o conceito de saúde, tal como concebe a OMS, que diz: um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não meramente a ausência de doenças ou enfermidade. E o três compromissos vêm orientando a atuação dessa comissão. O primeiro é o compromisso com a ação, que implica em apresentar recomendações concretas de políticas, programas e intervenções para o combate às iniquidades de saúde geradas pelos determinantes sociais de saúde. A segunda é o compromisso com a equidade, que diz que a promoção da equidade em saúde é fundamentalmente um compromisso ético e uma posição política que orienta as ações da CNDSS para assegurar o direito universal à saúde. E a terceira é o compromisso com a evidência, que diz que as recomendações da comissão devem estar solidamente fundamentadas em evidências científicas que permitam, por um lado, entender como operam os determinantes sociais na geração das iniquidades em saúde e, por outro lado, como e onde devem incidir as intervenções para combatê-las e que resultados podem ser esperados em termos de efetividade e de eficiência. Lembrando que determinantes sociais da saúde são como se organiza e se desenvolve determinada sociedade e a situação de saúde de sua população. Rudolf Virchow, um dos mais destacados cientistas vinculados ao estudo dos determinantes sociais de saúde, entendia que a ciência médica é intrínseca e essencialmente uma ciência social, que as condições econômicas e sociais exercem um efeito importante sobre a saúde e a doença e que tais relações devem ser submetidas à pesquisa científica. Entendia também que o próprio termo saúde pública expressa seu caráter político e que sua prática implica necessariamente a intervenção na vida política e social para identificar e eliminar os fatores que prejudicam a saúde da população. Os determinantes sociais da saúde abrangem diversas áreas como saneamento, atenção básica de saúde, condições de trabalho e outros. Porém, não são tidos como prioridade, mas, dessa forma, o sistema de saúde terão mais procura, demanda mais recursos e geram, principalmente em momentos de crise, a superlotação dos hospitais, que é o que presenciamos na atual cena de pandemia de coronavírus. Ao se investir em qualidade de vida para a população, como, por exemplo, esporte, lazer, moradia, alimentação adequada, menos acidentes de trabalho, com normas de regulamentação, a demanda no sistema de saúde diminuirá, resultando na melhor assistência hospitalar. Essas são as referências que eu usei ao longo do meu trabalho. Muito obrigado, por hoje é só. Tchau, tchau.